É um privilégio, uma alegria poder celebrarmos isso em comunidade. E é uma alegria, um privilégio poder ter você nessa manhã nos visitando. Sinta-se muito bem-vindo, você é muito bem-vindo entre nós. Meu nome é Eduardo e nós temos caminhado pela carta de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo escrita ao seu jovem discípulo Timóteo. E nós vimos que essa é uma carta escrita em tempos desafiadores. Nós vimos que a solidão da prisão, a iminência da morte de Paulo, as ameaças externas ao Evangelho, a natureza vacilante, tímida, talvez medrosa desse jovem discípulo, são respondidas por Paulo por meio de uma convocação solene, por perseverança, por crescimento em maturidade, mesmo em meio às diversidades. E embora milhares de anos tenham se passado desde quando essa carta foi escrita, 2 Timóteo tem sido para nós, nos nossos dias, um convite a guardar esse Evangelho, a viver por esse Evangelho com coragem, a continuarmos andando em perseverança com aquilo que recebemos de Jesus e conservar esse tesouro intacto para as gerações que virão depois de nós. Por isso hoje nós vamos continuar meditando nessa carta e nós vamos aprender o que Paulo nos escreve e nos estimula sobre o chamado ao discipulado. Imagine que você tenha dado ao seu marido uma ordem muito simples. Marido, vá ao supermercado. Eu sei que para você, marido, esse deve ter sido um momento de terror e aflição. E então ela dá uma ordem que qualquer pessoa com mais de 12 anos conseguiria fazer. Você vá ao supermercado, compre 5 tomates, 2 litros de leite e 3 maçãs. E você então vai para sua cozinha em jejum e oração, imaginando que ele vai fazer o que você pediu. E então o tempo começa a passar, você começa a ficar preocupada, porque afinal de contas o supermercado é a 5 minutos da sua casa. Mas passam-se 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e nada do seu marido voltar para casa. E então, 1 hora depois, abre a porta de casa, surge um homem com um sorriso no rosto, triunfante, e com dezenas de sacolas nas mãos. E dentro dessas sacolas existem 2 tomates, existem 6 maçãs, e o leite ele esqueceu. Mas não só isso, ele trouxe também muito mais coisas. Ele trouxe 10 pães, ele trouxe shampoo para lavar o carro, um aparelho de barbear, e mais diversas outras coisas que ele encontrou pelo caminho, porque afinal de contas tudo estava em promoção, tinha uma plaquinha linda ali dizendo, compre isso pela metade do dobro. Então, você na sua calma e tranquilidade, você vira para o seu esposo e diz assim: Eduardo, você tinha um trabalho. Eduardo, eram 5 tomates, 2 litros de leite, 3 maçãs. E então, esse personagem, cuja nome e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, vira-se para sua esposa e diz assim: Mariana, você não sabe, estava tudo tão barato. Eu passei pelo setor de hortifruti, Mariana, as ameixas estavam imperdíveis, estavam por R$ 25 o quilo. Não dava para perder. Embora talvez você nunca terá certeza se essa é uma história real ou não, algo muito semelhante pode acontecer durante a nossa vida e a nossa caminhada cristã. Nós fomos chamados por Jesus para sermos o seu discípulo. Nós somos chamados por Jesus para renunciar a nós mesmos e a seguir a sua cruz e levar a sua cruz adiante. Mas com o tempo a gente vai passando pelas prateleiras da vida, pelos corredores cheios de oportunidades e anúncios de coisas imperdíveis e fáceis e que podem tornar a nossa vida melhor do que antes. E a gente acaba
perdendo a noção da nossa missão principal. A gente acaba deixando escapar aquela ordem simples de ser lembrada e talvez difícil de ser executada, que Jesus deu a cada um de nós. Jesus nos dizendo: siga-me. Ame a mim acima de todas as coisas. E ajude outras pessoas a fazer o mesmo. E é exatamente isso que Paulo vai escrever agora em 2 Timóteo, capítulos 2, versículos 1 a 13. Veja, Paulo, durante essa carta, já relembrou o seu discípulo para manter no seu coração acesa a chama do dom do Espírito, o presente que ele recebeu de Deus e que deveria agora ser acendido ou mantido aceso no seu coração. Timóteo já ordenou o seu discípulo a guardar esse evangelho, a fazer com que ele permaneça firme, distribuindo para outras pessoas. Mas agora, Paulo continua escrevendo, lembrando a Timóteo de algo fundamental, de uma ordem clara dada por Cristo para nós que somos chamados como seu discípulo. Paulo vai escrever: Timóteo, é sua vez de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Perceba o que Paulo escreve. Acompanhe comigo a leitura. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e estou até preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E por isso eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele nós também viveremos. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Mas se o negarmos, Ele também os negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã nós nos debruçamos sobre a sua palavra. Senhor, nós entoamos cânticos de adoração, reconhecendo, ó Pai, a tua santidade, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, isso nos dá prazer. Nós nos alegramos, Senhor, em te adorar, mas, Senhor, nós nos alegramos também de te ouvir. Pai, ensina agora o nosso coração. Derrama sobre nós, ó Deus, a tua palavra, de forma que nós aprendamos, ó Deus, a segui-lo, a imitá-lo e a servir aos outros, cumprindo aquilo que o Senhor ordenou a cada um de nós. Em nome do teu Filho, nós pedimos por ti, Senhor. Amém. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra discípulo? O que vem à sua mente quando você ouve a palavra discípulo? Talvez pelo nosso contexto cristão, nós lembramos daqueles 12 homens chamados para servir a Cristo, para acompanhar a Cristo mais de perto. Mas talvez pode ser que ao ouvir sobre discípulo você tenha pensado e imaginado em um aluno que se debruça sobre os ensinamentos e os escritos de um professor para ouvir e aprender sobre ele. Talvez ao ouvir a palavra discipulado você tenha pensado em alguém que se derrama de coração e alma sobre outra pessoa. Ou quem sabe você tenha lembrado do seu filho aprendendo traqueirices e manias com os irmãos mais velhos e imitando você ou seus irmãos.
Quando nós falamos de discípulo de Jesus, essas ideias e talvez outras mais nos ajudam a ilustrar e a entender o que significa segui-lo, o que significa ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus significa que nós reconhecemos que Ele é o centro da nossa vida, que nós reconhecemos que todo o amor, toda a devoção do nosso coração é entregue e submetida a Ele. Nós renunciamos a nós mesmos e agora reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Mas ser um discípulo de Jesus também significa que nós aprendemos com os seus ensinos. Nós reconhecemos que Ele é a palavra de Deus e nos debruçamos para ouvi-lo, mas também a imitá-lo, porque Ele nos chamou a andar como Ele andou. Mas nós também somos aqueles que levamos essa mensagem adiante. Pessoas que são responsáveis por transmitir a mensagem do Evangelho a outros que estão ao nosso redor. Obrigado. Essa concepção sobre o que é ser um discípulo de Jesus e entendermos que nós somos um discípulo de Cristo, ela é tão forte que desde o início do cristianismo, discípulo e cristão eram palavras que eram usadas de forma sinônima. Todos nós, ao seguirmos a Cristo, somos chamados a segui-lo, a amá-lo, a imitá-lo e a colocá-lo como centro da nossa vida com amor, fé e obediência. Mas o chamado a ser discípulo de Cristo envolve um aspecto que a gente frequentemente acaba esquecendo. O chamado para ser um discípulo envolve mais do que apenas segui-lo. Ou melhor dizendo, o chamado de Jesus para que sejamos seus discípulos inclui o chamado para fazermos outros discípulos, para levarmos aquilo que nós temos recebido dele para outras pessoas. Foi exatamente isso que Jesus disse em Mateus 28, 19 a 20. Jesus reúne os seus discípulos ressuscitado, e então se dirige para eles e diz: portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe tenho ordenado. Ou seja, Jesus diz para aqueles que desejam segui-lo, aqueles que agora são discípulos, que necessariamente eles precisam ir e fazer outros. Ele começa pelo batismo, um sinal de início de uma caminhada cristã, algo que nós entendemos hoje talvez como evangelismo, mas ele não é só isso. Nós não levamos pessoas até Jesus e deixamos ela ali. Mas nós continuamos ensinando-as a guardar tudo que Jesus ordenou. Envolve um compromisso longo e intencional de ajudar pessoas a conhecerem, a entenderem, a aplicarem em suas vidas tudo o que elas receberam de Jesus. E é justamente este aspecto do discipulado que Paulo enfatiza agora em 2 Timóteo 2:2. Ele escreve: as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, agora confie a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar aos outros. Timóteo deveria se ocupar, a capacitar pessoas, ensinando elas, multiplicando discípulos, a continuar o programa que o próprio Jesus estabeleceu. Veja, por um lado é evidente aqui que Paulo está preocupado com o estabelecimento de líderes na igreja. Aliás, essa era uma das missões de Timóteo quando ele estava na igreja de Éfeso. Ele precisava encontrar homens fiéis, homens capazes de liderar a igreja, de apontar para a igreja o caminho que eles deveriam seguir. Mas é claro que essa sucessão aponta de alguma forma para a missão que todos nós temos em Cristo Jesus. Afinal de contas, o que é que esses outros deveriam fazer? Eles deveriam transmitir a outros, deveriam ensinar a outros. Esse programa que começou com Paulo, e começou com Jesus ensinando a Paulo, que Paulo então ensina a Timóteo, e que Timóteo deveria ensinar a homens fiéis, esses homens fiéis deveriam ensinar a outros, não acaba ali. Ele precisava continuar, indo em direção àquilo que Jesus espera que todos os seus discípulos façam. Agora imagine esse jovem, com diversos problemas de saúde,
com as contas de casa chegando para ele pagar, com o mundo lá fora em turbilhões, um jovem ocupado com muitas coisas, com a política do seu país cada vez mais ameaçadora, com o próprio Paulo sendo preso. Ele até poderia estar perguntando: quem? Eu devo sair de casa e ajudar outras pessoas a seguir a Jesus, mas eu não estou dando conta nem de mim mesmo. Paulo, parece que o dia é pequeno para fazer tudo que eu tenho que fazer. Você não sabe como que é morar aqui em Éfeso. A vida em Éfeso é complicada. A marginal de Éfeso a gente não faz mais nada o dia inteiro. De alguma forma, Timóteo pode estar enfrentando questões que todos nós enfrentamos diante do chamado de fazer discípulos. Especialmente em uma cultura que exige de nós cada vez mais performance, cada vez mais intensidade, cada vez mais objetivos, novas metas, novas exigências, a cobrança de sermos pais, mães, profissionais perfeitos, uma vida que é definida por pequenos segundos e instantes no Instagram e que nos mostra aquilo que nós devemos ser e seguir. E pouco a pouco, a gente vai deixando de lado e vai se distraindo com as ofertas do mundo, com os produtos baratos na prateleira, com as promoções que o mundo vai nos oferecendo, e vamos deixando para trás a nossa mais importante missão. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos chamados a ajudar outros a guardar o que Cristo ensinou. Todos nós temos responsabilidades diversas, mas todos nós temos uma missão que está acima de todas as outras. Como discípulos, nós ajudamos outros a serem discípulos. Deus nos deu talentos e oportunidades diversas. Deus nos fez excelentes advogados, excelentes médicos. Deus nos fez mães donas de casa dedicadas, profissionais da saúde, educadores. Todos nós recebemos de Deus essas dádivas que nunca tiveram o objetivo de ser o centro das nossas vidas, mas uma plataforma, uma oportunidade de fazer novos discípulos, a mensagem principal que Jesus nos deu, para ensinarmos outros a guardarem as suas palavras, para ajudarmos outros a imitarem a Cristo, para ajudar outros a conhecerem a Cristo e a vivê-los em suas vidas, e às vezes conduzi-los de volta a Cristo, quantas vezes for necessário. Todo discípulo de Jesus tem a responsabilidade de ajudar a outros em sua caminhada com Cristo, e Timóteo não poderia perder isso de vista. Definitivamente nós também não podemos. Mas ajudar outros a conhecerem a Cristo é um grande privilégio, é uma grande alegria. Se você estava conosco no nosso último acampamento, onde duas famílias da nossa igreja tiveram a oportunidade de batizar os seus filhos, você certamente viu isso estampado no rosto deles. É uma alegria incontável, indescritível. Que momento de alegria! Cristo está transformando vidas. Cristo está restaurando famílias, está dando esperança aos aflitos, gerando uma nova geração de discípulos que estão vindo. Quem não gostaria de fazer parte disso? Que maravilhosa oportunidade que Jesus dá para nós de nos envolvermos naquilo que Ele está fazendo. Quem é que não gostaria de ter uma missão, um emprego assim? Todos nós. Todos nós. Mas se a gente tivesse a Bíblia como nosso LinkedIn, e olharmos mais atentos para a descrição da vaga que Paulo está descrevendo aqui, para ser um discípulo de Jesus, existe algo que a gente não pode perder de vista. Paulo está reafirmando a missão daquele jovem de ser um discipulador. Mas ele descreve bem o custo dessa vaga. Leia comigo, no versículo 3. Timóteo, transmite a homens fiéis, discipule outras pessoas, viva transmitindo o evangelho para outros, mais suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus, de Cristo Jesus. Venhamos e convenhamos, esse não é exatamente o tipo de benefícios que a gente esperava, não é?
Alguém do recursos humanos ali não deixou muito bem clara, ou não tornou essa vaga atraente para nós. Porque não é isso que a gente espera de fazer discípulos. A gente espera outras coisas de chamados assim. A gente espera oportunidades que a gente não precisa renunciar a nada. A gente vai falar com pessoas e elas vão nos ouvir. Nós seremos aplaudidos e reconhecidos todas as vezes em que ajudarmos pessoas seguindo a Cristo. Sua esposa vai estar furiosa e você vai dizer para ela: calma, amor. E naquele momento vai vir algo sobrenatural, ela vai dizer algo que ela nunca tinha dito até então: você tem razão. Vai ser assim. Você vai disciplinar o seu filho porque ele já bateu na irmãzinha pela 10ª vez no dia. Ele vai dizer: papai, muito obrigado por me tornar parecido com Jesus. Esse não é o caso. Fazer discípulos não há promessas de conforto nem de aplausos, porque o discipulado vem com um custo implícito. Fazer discípulos é uma responsabilidade que envolve oposição, envolve sofrimento, envolve sacrifícios. Veja, em todos os evangelhos, os evangelistas estão interessados e cuidadosos em expor para nós que enquanto Jesus fazia discípulos, enquanto Jesus estava ensinando, fazendo milagres, curando pessoas, a todo momento ele enfrentou oposição, ele enfrentou sofrimentos dos publicanos, dos soldados, dos religiosos, dos demônios e até mesmo das multidões que seguiam a ele. Fazer discípulos exige sacrifício. E da mesma forma, Paulo não tenta iludir o seu discípulo sobre os desafios dessa missão. Porque o discipulado é precioso, mas ele exige sacrifício. E Paulo não tem a noção, a intenção nenhuma de maquiar, de criar uma ilusão sobre o que significa seguir a Cristo. Afinal de contas, o próprio Jesus foi morto numa cruz. Paulo agora estava preso, como um malfeitor, como um criminoso. Timóteo, talvez o seu destino não seja diferente. Quem sabe o seu lugar é aqui, sofrendo comigo. Talvez se você tivesse apenas amado a Jesus quietinho, para si mesmo, ninguém teria se incomodado de levar você para uma prisão. Mas o que levou Paulo a ser preso é justamente porque ele se empenhou em fazer discípulos. Ele foi frutífero em multiplicar a sua vida em favor de outras pessoas. E então, Paulo vai usar de 3 imagens, 3 maneiras para ajudar o seu discípulo a pensar qual deveria ser a sua atitude e o seu destino, o seu caminho como alguém que se esforça por levar outras pessoas a Cristo. Ele usa 3 imagens: a de um soldado, a de um atleta e a de um lavrador. Veja, no versículo 4, Paulo escreve: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que ele deseja agradar aquele que o alistou. E talvez o que Paulo esteja querendo nos dizer aqui é que nós vivemos em uma era de muitas distrações. Nós somos tentados a olhar para várias coisas, diversas outras coisas que nos desviam do nosso foco principal. Mas o discípulo de Jesus, entretanto, ele precisa se manter firme, consciente, obstinado na missão que ele recebeu. Como um soldado é preciso foco, é preciso determinação em resistir às distrações da vida que tiram o nosso verdadeiro propósito. Jovem, adolescente, sabe aquela missão secundária naquele jogo de videogame? Aquela missão que você faz paralela à missão principal que você tinha. E que isso só vai fazendo com você perder tempo. Aquele jogo que você deveria terminar em 40 horas, você acaba levando 120 para fazer. É basicamente a mesma ideia. Paulo está dizendo: não desperdice sua vida com dezenas de coisas. Foque no que realmente importa. Faça discípulos de Jesus. Mas não é só isso. Paulo também compara a figura de um atleta. Ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras.
É muito triste quando nós vemos atletas que são desclassificados, que perdem a sua medalha, que perdem os seus prêmios porque foi descoberto alguma fraude enquanto ele desempenhava alguma prova. E a ideia aqui é basicamente essa. Na caminhada de fazer discípulos, a gente também é tentado a pegar atalhos. A gente também é tentado a abrir mão de coisas que nós não podemos abrir. Mas nós precisamos desenvolver uma vida de integridade nessa corrida. Uma vida de fidelidade, de santidade ao Senhor. Mas talvez Paulo aqui estava querendo nos dizer que também, de alguma forma, que nessa caminhada não adianta a gente querer fazer discípulos segundo a nós mesmos. Inventando as nossas próprias regras, inventando o nosso próprio código de ética. Mas observar aquilo que Deus nos deu. Nós estamos fazendo de pequenos imitadores de Cristo e não pequenos imitadores de mim. Mas por fim, essa imagem é de um lavrador que trabalha arduamente. Um lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Eu sei que isso não é muito comum para nós, mas você já viu como funciona o trabalho de um lavrador? Vim de uma região onde isso acontecia constantemente. Ele acorda muito cedo. Sob sol, sob chuva, se está frio, se está calor, independente das condições e em sua volta, ele ara a terra, ele cultiva a terra, trata ela diligentemente. Depois ele planta, espera com que aquela planta cresça e depois ele ainda poda, corta e meses depois ele espera a colheita. De forma semelhante, ajudar pessoas a seguir a Cristo é um trabalho árduo. E às vezes pode ser demorado. Nós vamos encontrar corações resistentes. Passaremos por momentos de dúvidas e frustrações. Às vezes a semente que a gente planta demora a germinar. E é preciso paciência, insistência, cuidado e diligência em cultivar aquilo que Deus nos deu. E talvez no meio do cuidado, um espinho nos fere. A própria planta que nós cultivamos e tratamos é aquela que vai nos ferir e nos machucar. Mas mesmo assim, é preciso paciência, é preciso empenho, é preciso de dedicação como um lavrador que cuida da sua terra. Em sumo, fazer outras pessoas exige um custo. Fazer outras pessoas seguirem a Cristo exige sacrifícios. Ele é custoso, porque envolve o mais difícil para nós. Todos nós estamos acostumados em receber, amamos receber. Mas ajudar pessoas a seguir a Jesus envolve dar e dar. Dar tempo, dar energia, dar atenção, fazer sacrifícios, enfrentar oposição, derramar lágrimas. Fazer discípulos significa compartilhar do seu próprio eu, de se gastar e de ser gasto nesse caminho. Mas vale a pena? Para quê? Se desgastar tanto para ver outras pessoas a crescerem com Jesus? Porque o sofrimento não é em vão. Existem recompensas que cada uma dessas imagens que Paulo descreve dá a cada um de nós. Ele escreve: o soldado não vive para agradar o que ele alistou, mas vive para agradar ao seu Senhor. E o que deixa um soldado mais feliz do que receber uma aprovação do seu superior, de ouvir daquele que o comandou, aquele que o enviou para uma batalha, ouvi-lo dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Mas como um atleta que corre e persiste com integridade seguindo as regras, ele aguarda no final receber a coroa. E talvez aquela coroa que o seu próprio mestre prometeu, dizendo: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas o lavrador, aquele que cultiva, ele é o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, a santidade que ele imprime em outras pessoas, que ele leva a outras pessoas, é o meio pelo qual ele desenvolve a sua própria santidade. Significa que no caminho de levar outras pessoas a Jesus, ele também experimenta dessa colheita prometida pelo Senhor.
Mas existe ainda um benefício ainda maior. Na sua carta, na sua terceira carta, o apóstolo João escreve, no versículo 4, não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Essa semana eu li um pastor comentando sobre esse versículo, e ele escreveu uma ilustração muito interessante. Ele disse que se, enquanto o João estivesse escrevendo essa carta, ele estivesse ali do lado, e de repente João pegasse o tinteiro e estivesse escrevendo ali, não tenho maior alegria do que... E João vira para mim e pergunta assim, como você terminaria essa frase? Ele responde, certamente eu teria dito, Jesus! Não existe maior alegria do que Jesus. É isso que nós aprendemos, é isso que nós queremos, nota 10. Não. Mas João escreve, não tenho maior alegria que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Como isso é possível? Isso é possível porque é o que o próprio Jesus gostaria que você fizesse. É o que o próprio Jesus deseja, que a alegria de conhecê-lo não seja algo interno, isolado dos outros, mas que essa alegria cresce, ela se expande, ela amadurece e atrai a outros. Uma alegria que se torna ainda maior à medida que nós investimos em profundidade em indivíduos e vemos Deus trabalhar e dar o crescimento a cada um deles. Pergunte àqueles pais que estavam ali batizando os seus filhos, valeu a pena? E talvez venha na sua memória filmes de diversos momentos onde eles se deram para que isso acontecesse. Onde eles questionaram a si mesmos dizendo, Senhor, isso não vai estar dando. Eu não sei o que o Senhor está fazendo nessa plantinha, mas não está acontecendo. E então aquela alegria diria sim, certamente valeu a pena. Mas ela ainda não acabou. Porque o nosso chamado para fazer discípulos continuando a ajudá-los a continuarem firmes, a dar. Que maravilha! Parece realmente ser muito legal ajudar a servir outras pessoas. Parece ser muito bom fazer com que Cristo seja formado em outros, aquilo que o próprio Paulo disse, que se empenhava constantemente. Mas agora você talvez esteja somando A mais B e vendo que sua vida é uma sequência de compromissos. De que sua vida é um constante a se carregar de eu preciso fazer, eu preciso fazer e eu preciso fazer. De que você talvez mal tenha tempo para si mesmo. E que se ainda tivesse, quem é você para ajudar outras pessoas a seguirem a Cristo, se nem eu ainda sei direito como fazer isso? Paulo sabe que Timóteo tinha suas próprias limitações. Paulo sabe que Timóteo tinha suas próprias dificuldades, a sua timidez, o seu medo, o seu hábito de várias vezes fugir de situações difíceis. E pedir para que Timóteo faça algo dessa magnitude era a mesma coisa que pedir para que uma tartaruga fosse mais rápida, ou para que um cavalo voasse. Não dá. Timóteo não conseguiria fazer discípulos. É por isso que esse trecho começa com algo mais importante. E que constantemente a gente talvez leia rápido demais. Perceba o que ele escreve no início desse capítulo. Paulo diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça
que há em Cristo Jesus. Sabe, Paulo não está pedindo para que Timóteo seja forte, para que Timóteo se fortaleça, para que ele reúna o que sobrou dele mesmo diante de uma tarefa impossível. Ele diz: fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça que sustenta a ele, especialmente nas dificuldades e nas resistências, que certamente virão. Essa força para discipular não vem de nós, mas da obra sobrenatural de Deus que é feito em nós. O chamado ao discipulado envolve uma dependência total e absoluta de Cristo. Nos lembramos que o discipulado, ajudar outras pessoas a seguirem Jesus, não é algo que fazemos por conta própria, mas dependendo dele, nos fortificando, encontrando a nossa força, não no nosso coração, mas no próprio Deus. E talvez se Timóteo pudesse estar na presença do próprio Paulo, lendo essas cartas, lendo essas palavras, talvez Timóteo teria dito: Paulo, como você pede para eu transmitir a outras pessoas? Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Paulo, eu estou dando o meu máximo, Paulo, mas parece que nunca é suficiente. Paulo, eu garanto para você, eu estou tentando ser um bom discípulo, eu estou tentando ser um bom pai, eu estou tentando ser um bom profissional, eu estou tentando fazer tudo o que eu posso, mas eu não consigo. Paulo, o que eu faço? E Paulo responde: desiste. Desiste. Desiste, Timóteo. Você só vai conseguir isso quando você desistir. Desista de você mesmo, porque essa força que você está buscando não vem de você. O conhecimento que você está buscando não vem de você. Ele é dado por Cristo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus veio à Terra inaugurar uma nova era, onde a fraqueza é uma força. Onde eu me rendo diante dos seus pés e digo: Senhor, eu não consigo, eu preciso que o Senhor faça algo em mim, porque não há em mim algo que eu possa ser capaz de me levar a obedecê-lo. Senhor, eu desisto de tentar buscar a Ti por mim mesmo. Senhor, eu desisto de tentar ajudar outras pessoas na minha força. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor faça em mim o que eu não sou capaz de fazer. E talvez, como se houvesse ainda qualquer espaço para a incredulidade de Timóteo, qualquer dúvida quanto ao poder e à capacidade que há na graça de Cristo Jesus, Paulo dá um golpe final e último na incredulidade do seu discípulo. Ele escreve assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Timóteo, lembre-se de Jesus. Ele está ressuscitado dos mortos, Ele está vivo. Ele triunfou sobre a morte, inclusive sobre a nossa própria morte. Isso significa que não importa o quão impossível seja a tarefa que Ele está lhe dando, porque não lhe falta poder e capacidade para realizar. Ele venceu a morte. Ele demonstrou o poder que existe em Cristo de transformar corações de pedra em corações de carne. Existe um poder insondável nessa graça para realizar aquilo que Jesus pede de você. Mas essa ressurreição não é aleatória. Ela é a ressurreição do filho de Davi. E por que Paulo inclui isso? Por que Paulo lembra de Jesus como um filho de Davi? Porque todo judeu sabe que isso significava. Significava que Jesus é o Messias. Jesus é o prometido, aquele que, por meio da sua morte, marcava a instauração de um novo reino. Um reino feito de discípulos. Um reino feito de pessoas transformadas por uma nova direção de vida. Um reino que marcava a união de pessoas de toda tribo, língua e nação para seguir por meio desse Jesus. Essa vitória é garantida. O Senhor prometeu uma colheita que Ele mesmo está plantando e Ele nos chama
a cultivar, a participar disso. Como se Paulo dissesse a Timóteo, mas não negue o seu posto. Timóteo, não desvie desse chamado. Não seja envolvido por distrações do mundo, por obrigações do mundo. Porque, Timóteo, se você fizer isso, você está perdido. Perdido. Timóteo, se você abandonar esse Jesus, se você o jogar fora, se você se afastar desse rei, desse salvador, deste amigo, Timóteo, se você não quiser saber mais dele pelo resto da sua vida, você também está condenado. Ele também renunciará a você no último dia. Essa palavra dura, porém real, do chamado nosso a continuar firmes na caminhada do discipulado, nos leva a nos lembrarmos que isso não é algo que fazemos por conta própria. Mas levar outras a Cristo é feito na presença, no poder, na dependência e na esperança de Jesus. Eu sei que muitas vezes você se sente incapaz para isso, porque eu sinto. Às vezes eu não acredito que eu consigo ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Então nós nos lembramos de Jesus, aquele a quem nós servimos e por quem nós servimos. Ele não está apenas vivo dos mortos, mas ele vive como um rei que reinará para sempre. Não importa o que façam conosco, não importa quanto sofrermos, nós reinaremos com ele e viveremos com ele para sempre. Como é que nós podemos discipular outras pessoas, ajudando-as a conhecer a Cristo, a amarem a Cristo, a viverem no Evangelho em seu dia a dia? Eu quero encerrar propondo para você alguns pontos de partida pelo qual você pode começar a colocar em prática o que nós ouvimos hoje. Em primeiro lugar, faça do seu lar uma escola de discípulos. Faça da sua casa uma escola de discípulos de Cristo. Nenhum de nós tem dúvidas de que a nossa casa é o ambiente mais importante onde nós podemos imprimir Jesus em outras pessoas. Mas também ninguém tem dúvidas do quanto esse lugar pode ser o mais difícil para fazer isso. Há dias em que nós chegamos do trabalho e tudo que nós queremos é deitar no sofá e ligar a primeira bobagem que vem. Há dias em que nós estamos cansados de dizer 100 vezes a mesma coisa para aqueles abençoadinhos. Tem dias em que a gente se sente constrangido de chamar a nossa esposa, o nosso esposo para ler a Bíblia e para orar. Mas ainda assim, a nossa casa é o melhor ambiente para ajudarmos a seguir outros a seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque nenhum aluno pode fugir da escola. Eles estão lá. O dia todo. A semana toda. Seus filhos estarão anos com você. O seu casamento, ele vai durar por muito tempo. Mas é em casa que nós temos a oportunidade de obedecer ao Senhor, amando o nosso cônjuge, levando ele para Cristo, ajudando a santificar-nos, sermos instrumentos da dor, instrumentos da graça em meio à dor. Como? Talvez eu diria para você entender que em casa é um excelente lugar para você imitar a Cristo. Como discípulos de Jesus, você é chamado a ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo. Se você é um discípulo de Jesus, quem é o primeiro a pedir perdão? Quem deve ser o primeiro a tomar a iniciativa quando o conflito acontece? Essa é uma excelente oportunidade de demonstrar o sacrifício de Cristo. Ou então, conduzir outros a Cristo. Sabe, em casa é a oportunidade onde nós podemos investir tempo intencional para outras pessoas seguirem a Cristo. Ter tempos de conversa bíblica, tem tempos de leitura em oração mútua. Mas existe muito mais, uma enorme possibilidade de fazermos isso em ocasiões informais do nosso dia. Momentos onde todos nós podemos ser relembrados da graça que existe em Cristo Jesus. Existe um livro que eu acho muito interessante sobre o casamento, David Harvey, se não me engano. Ele é um livro com o título Quando Pecadores Dizem Sim.
que demonstra o que acontece quando dois pecadores decidem se casar e morar na mesma casa. E se você é casado, você sabe o que acontece quando dois pecadores dizem sim, não é? Os pecados dos outros, do seu cônjuge, estão cada vez mais claros para você. Aquilo que você só conhecia à distância, agora você tem uma prova nítida do serzinho com a qual você se casou. E o que você faz agora? Reclama, aponta, julga, ou você entende que os pecados do seu cônjuge são um meio pelo qual Deus pode demonstrar a graça? São uma oportunidade de vocês caminharem juntos em direção a um inimigo em comum, e esse inimigo não é o seu cônjuge, esse inimigo é o pecado que está ali. E então juntos, você investir uns nos outros para que vocês possam, como discípulos de Cristo, encontrar poder, solução e graça no meio uns dos outros. É quando nós substituímos o julgamento e a crítica por um amor. Eu te amo tanto que eu não consigo ver você sendo dominado por esse pecado. Nós precisamos trabalhar nisso juntos. Talvez lendo a Bíblia, conversando sobre lições, orando pelas necessidades. Investir tempo em edificação mútua, em prevenção, em crescimento. Não culpando os outros pelos nossos pecados, mas considerando eles uma oportunidade para crescermos mutuamente. Mas é muito possível fazermos isso também no nosso trabalho. Podemos entender o nosso trabalho como um grande campo missionário. Sabe, o trabalho é um presente de Deus. Por meio dele, Deus nos abençoa, Deus nos sustenta, Deus nos dá o pão com que nós damos coisas boas aos nossos filhos. Isso é maravilhoso. Isso é uma dádiva do Senhor. Mas como bons soldados de Cristo, nós não nos deixamos nos envolver pelos negócios da vida civil. Nós entendemos que o trabalho é o lugar onde nós temos a oportunidade de levar a luz de Cristo a outros lugares. A expandir e espalhar o amor e a mensagem que nós recebemos dele. Talvez por meio de uma postura ética. Eu me lembro que certa vez eu cheguei em casa se queixando com a minha esposa de que eu havia descoberto que havia um grupo de WhatsApp na cidade onde eu morava, com todos os jornalistas da cidade, e eu não estava nesse grupo. Havia um grupo paralelo ao grupo de WhatsApp, com toda onde a informação acontecia. Só que nesse grupo de WhatsApp não estavam ali as informações publicáveis. Estavam as informações mais esdrúxulas sobre a vida das pessoas. Aquelas notícias de bastidores que difamam, destroem famílias, destroem opiniões e reputações. E eu cheguei para Mari triste. E falei, Mari, eu achei que eu tinha amigos na imprensa. Mas como é que eles podem ter um grupo onde eles não me adicionaram? Minha esposa, com a sensatez e a clareza que sempre é ser pertinente, disse para mim de uma maneira muito sensível e cuidadosa, que sempre também envolve a ela. Ela disse, você está louco? Você está maluco? Cara, o que você está querendo? Você queria estar nesse grupo? Você queria estar ali recebendo vídeos de pornografia, notícias que difamam outras pessoas? É sério que você queria fazer parte daquilo? Será que as pessoas no seu trabalho ainda têm receio de dizer certas coisas na sua frente? Será que elas ainda têm pudor para adicionar você a certos grupos? Recentemente eu soube de um caso de um amigo conselheiro bíblico que estava lidando com um caso de vício em pornografia. Vício em pornografia de uma garotinha de 10 anos. O caso se tornou público porque a garotinha estava mostrando isso dentro da sala da escola dominical daquela igreja. E então, conhecendo esse caso e aprofundando sobre ele, foi descoberto que o primeiro contato dela com a pornografia foi por meio do celular do pai. Ela entrou em grupos de conversas, onde essas mensagens eram enviadas constantemente. Será que você é alguém que está nesses grupos ainda?
Será que você precisa desenvolver uma postura digna de um servo e de um imitador de Jesus? Mas o trabalho também é uma oportunidade de criar relacionamentos significativos, de ir além das tarefas do dia a dia, desenvolvendo relacionamentos com pessoas, levando elas a conhecerem mais e mais a Jesus. Reconheça que Deus colocou você no seu trabalho para desfrutá-lo, isso é uma grande bênção. Mas existe uma missão maior ali. Talvez do seu lado existem pessoas que não conheçam o Evangelho. Elas trabalham talvez a 2 metros de você durante 8 horas, durante todos os dias. Como um soldado que cumpre a missão, é dever nosso nos amá-los, ofertar a eles a possibilidade de conhecer a Cristo. Mas por fim, a igreja é a comunidade onde nós aprendemos a seguir a Jesus. E é o lugar onde nós ajudamos outros a fazer o mesmo. A gente aprendeu a desenvolver visões muito erradas sobre a igreja, sobre o que significa essa comunidade que se reúne. Talvez algo que a gente vive de fim de semana, que a gente vem, levanta, canta, senta e pronto, mas a igreja é mais do que isso. Essa ideia sobre o que é a igreja é tão importante que todos os domingos, quando nós saímos de Atibaia bem cedinho e estamos chegando na igreja, quando estamos cerca de 10 minutos daqui, nós abaixamos o rádio e fazemos para as crianças a mesma pergunta, todos os domingos. Nós dizemos: crianças, por que nós saímos de casa hoje? Por que nós estamos indo para a igreja? O que nós vamos fazer lá e por que estamos indo lá? Nosso objetivo com isso é ajudar a moldar neles uma visão sadia sobre o que é a comunidade de fé. E hoje, um deles deu uma resposta muito interessante. Diante de várias conversas e reflexões sobre o que significa estar aqui, um deles disse: papai, a igreja é um presente de Deus. E é isso. A igreja é um presente de Deus, porque Jesus não planejou que a nossa vida fosse uma caminhada solitária. Jesus não planejou que a caminhada com Ele, o discipulado com Ele, se fosse um viver sozinho e desconectado de outros indivíduos. Mas Jesus reuniu um povo para que nós caminhemos com Ele em crescimento, para que nós nos apoiássemos um dos outros e desfrutássemos da companhia um dos outros até que Ele venha. E quando Ele disse um presente, nós entendemos que nós recebemos um presente de Deus, não aleatório, algo que nós dispensamos, mas um presente que nós precisamos deles. Nós viemos à igreja porque nós precisamos que outros nos ajudem a moldar as nossas vidas. Nós precisamos que outros nos ensinem mais sobre Cristo. Pessoas que me ajudem a entender o Evangelho na minha vida, corrigindo a rota quando necessário, inclusive, mas também orando e celebrando as nossas próprias conquistas de o que Deus está fazendo em nós. Hoje nós estivemos aqui às 9 horas da manhã no Capacita para aprender a orar por meio dos salmos. Por quê? Porque nós precisamos. Nós precisamos sermos relembrados dessas verdades que nós tentamos a esconder, a esquecer. Nós viemos à igreja porque precisamos. Mas mais do que isso. Quando nossas crianças disseram que é um presente de Deus, a igreja, nós lembramos a elas que elas são parte da igreja. E elas são parte da igreja, significa que elas são um presente para outros também. Sabe, quando Deus reuniu o seu povo, Ele não escolheu pessoas iguais. Deus criou na sua comunidade unidade, mas não criou uniformidade. Ele nos trouxe de cidades diferentes, histórias diferentes, sotaques diferentes, porque cada um de nós tem algo a dar aos outros. Deus capacitou o seu povo, cada crente, cada discípulo, com algo pela qual ele pode repartir com outras pessoas. E talvez você pode fazer isso por meio de ministérios formais. Você pode procurar na igreja lugares onde você pode ser presente para outros. Mas também você pode fazer isso por meio de ministérios informais. Talvez ao sair daqui há alguém onde você pode repartir algo que Deus te deu. Uma palavra de encorajamento, uma coragem, um sorriso, quem sabe um abraço. Ouvir o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas e se alegrar com os que se alegram. Mas chorar com o que estão chorando.
É por isso que nós nos esforçamos como comunidade a encontrar momentos onde essas necessidades podem ser compartilhadas. Hoje nós tivemos um piquenique ali embaixo no Minifonte. E tenho certeza que não foi à toa. Foi um momento para que aquelas crianças percebessem o quanto elas são importantes na vida das outras. O quanto elas podem crescer juntas em maturidade. Mas enquanto eu estava ali, talvez se você estivesse, você percebeu o que aconteceu. O que nós tínhamos em volta? Pais, conversando, trocando experiências, trocando dúvidas, se apoiando uns nos outros. Porque afinal de contas, quem tem filho tem assunto, não é? A gente tem muito assunto. A gente fica competindo, vê quem que desobedece mais, a gente vê quem que está dormindo quando não está dormindo, a gente vê compete o filho que dá mais trabalho. Mas nisso a gente encontra pessoas mais experientes que nos ajudam nessa caminhada. E contam aquilo que elas passaram também, mas também pais mais jovens encorajam e dão energia a pais mais velhos. Nossas mulheres farão isso em alguns dias. Elas se reunirão, porque precisam umas das outras. Mas também há pessoas pelas quais que precisam de você. É isso que nós fazemos nos pequenos grupos. E eu sei que quando falamos de pequeno grupo, talvez venha memórias terríveis na sua mente. E existem pessoas fazendo coisas horríveis ali. Mas pequenos grupos são um momento onde nós sentamos e reconhecemos que nós precisamos das outras. Nós precisamos de pessoas que nos lembrem da graça de Cristo. Nós precisamos de uma música que nos lembre que Ele é presente na nossa vida. Nós precisamos perceber que Deus está agindo na vida de outras pessoas, trazendo transformação. É o Deus que age na minha também. Deus nos fez como alguém com a capacidade de ajudar os outros a conhecerem, a crescerem no relacionamento com Jesus. Queridos, de maneira nenhuma essas aplicações são exaustivas. Existem muitas formas pela qual eu e você podemos ser um discípulo que discipula outros. Talvez não signifique que elas sejam exclusivas desse ambiente. Talvez você precise ser um missionário na sua casa. Talvez você encontre momentos formais no seu trabalho pela qual você pode ajudar outros a seguir a Jesus. Talvez seja na comunidade onde você precisa ajudar outros a imitarem a Cristo e a corrigirem a maneira como eles estão vivendo. Mas o mais importante é que nós não podemos deixar que as distrações do mundo nos desviem da nossa principal missão. Todos nós somos discípulos, que seguimos e imitamos o nosso Mestre, mas todos nós temos o dever e o privilégio de ajudar outros a amar a Cristo e a guardar tudo que Ele tem ordenado. Quem são as pessoas hoje pela qual você pode se envolver nesse trabalho intencional? Quem são pessoas na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, onde você reconhece que precisa delas, mas pessoas pelas quais você também pode demonstrar e agir com o amor de Deus? Sim, nós não somos capazes, mas o Cristo que nos chama, nos capacitou com todas as riquezas que nós precisamos para ajudar outros nessa missão. É no seu poder que nós nos entendemos como discípulos, como pessoas que precisam ser transformadas, mas como pessoas que nesse caminho também levam a outros que precisam de ajuda e de transformação. Vamos orar. Deus, que bendito e maravilhoso privilégio o Senhor nos deu de conhecê-lo, de ouvir o Teu Evangelho, de ser edificado por Ti, de desfrutar, Senhor, do prazer que é estar em comunidade, louvando e adorando o Senhor. Senhor, mas o Senhor não nos chamou para que nós escondêssemos essa riqueza em nosso próprio coração, mas para que nós ajudássemos outros nessa caminhada. Senhor, abre os nossos olhos. Nos ajude, Senhor, nos momentos de distração, de cansaço, de vergonha, de timidez, a reconhecermos, ó Deus, que o Senhor nos encheu de poder e coragem para essa maravilhosa missão de discipular outros. Senhor, às vezes nós não sabemos o que falar, nós não sabemos como agir, nós não sabemos como fazer isso, mas, Senhor, nós sabemos que isso é algo que o Senhor trabalha em nós e que o Senhor nos dá. O Senhor nos ajude a crescer em dependência do Senhor e à medida onde nós encontremos essas riquezas em Ti, Senhor, a sermos Teus instrumentos na vida de outras pessoas.
a ofertar, ó Deus, aquilo que nós temos. Talvez, Senhor, nós não temos as palavras, mas o Senhor nos deu mãos e pés. Talvez, Senhor, nós não tenhamos conhecimento, mas o Senhor nos deu um abraço e um sorriso. Senhor, talvez o Senhor não nos deu habilidades que o Senhor deu para outras pessoas, mas o Senhor nos ensinou a orar de maneira dedicada por outros. Senhor, acenda no nosso coração o reconhecimento de que essa comunidade é um presente que o Senhor nos deu. E que nela nós somos necessitados, mas nós também somos necessários. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.